Olá! Começa agora mais um episódio dos 5 perguntas para o CFO da Assets. O nosso convidado de hoje é Mário Ballarin, o CFO Brasil da divisão farmacêutica da Johnson & Johnson. Ao longo de sua carreira, Mário atuou como líder financeiro em multinacionais americanas, dos segmentos farmacêutico, bens de consumo e dispositivos médicos. Conheçam mais sobre a trajetória profissional do Mário e os desafios que encontrou durante a sua carreira. A entrevista está imperdível, aproveitem. Eu comecei estudando economia porque é uma área, um campo da ciência que sempre me despertou interesse, entender e me aprofundar. Então eu comecei estagiando em uma empresa do segmento de Medical Devices, que é a BD, é uma empresa americana, e ali foi a minha escola. Basicamente eu passei por áreas como planejamento financeiro, aprendi bastante sobre contabilidade, sobre taxes, muito business support, e foi uma área que me permitiu ampliar meus conhecimentos dentro de finanças e conhecer a dinâmica de mercado de medical devices. E eu fiquei na BD por 5 anos, aproximadamente, quando apareceu uma oportunidade na Johnson & Johnson em 2009, no setor de consumo, na área de Sales Finance. Depois de um ano na posição no Brasil, eu fui para os Estados Unidos, para Skillman, no estado de New Jersey, em um escritório global da consumo. Fiquei um tempo por lá, depois voltei para o Brasil em 2011, ainda no segmento de consumo. Fiz algumas posições como Sales Finance, Marketing Finance, FP&A. A partir de 2014, eu assumi algumas posições regionais, né? Desde processos e responsabilidades de FP&A e até posições de PMO de alguns projetos importantes como uma ferramenta de planejamento financeiro. Em 2017, depois de já estar muito tempo no segmento de consumo, apareceu uma oportunidade dentro da Johnson & Johnson para o setor farmacêutico. Desde então eu assumi uma posição responsável como gerente sênior de Sales e Marketing, e foi uma experiência muito interessante porque foi minha primeira porta de entrada para o mundo farmacêutico. E foi um período muito curto, de um ano, na posição responsável por na controller de marketing e vendas, quando apareceu uma oportunidade para uma posição como diretor de finanças regional, responsável pelos processos de FP&A. Essa posição eu assumi em 2018. E fiquei pouco tempo nessa posição porque apareceu uma oportunidade no México para ser o líder de finanças da divisão farmacêutica da Johnson & Johnson no México. E eu fui como expatriado para o México em 2019. Tive a sorte de conseguir uma movimentação antes da pandemia. Foi um período fantástico, 3 anos e meio aproximadamente como líder de finanças da divisão farmacêutica da Johnson & Johnson no México, e retornei ao Brasil em outubro do ano passado, agora como diretor financeiro da divisão farmacêutica da Johnson & Johnson no Brasil. Olha, atuar na área financeira de uma empresa ligada ao setor de saúde, eu acho que é algo muito gratificante, porque existe um claro senso de propósito e ao mesmo tempo de responsabilidade. E eu digo que o objetivo é ainda mais importante quando ele está diretamente ligado a trazer terapias inovadoras pelo bem dos nossos pacientes. Quando você coloca isso em perspectiva, fica muito claro que as ações e decisões tomadas no dia a dia pelos profissionais de finanças que atuam em empresas ligadas ao setor de saúde precisam estar alinhadas com esse conceito, com esse propósito e com essa responsabilidade. E esse é um exemplo porque compliance é tão importante e acaba guiando a dinâmica das empresas ligadas ao setor de saúde. Quando você pensa nas possibilidades e analisa as competências de cada atribuição local e regional, você vai ver que elas se complementam muito. Então as pessoas me perguntam o que agrega mais para o desenvolvimento dentro de finanças, uma posição local ou regional. Minha resposta é que busquem por ambas, né? Atuar em uma posição local de um determinado país, de uma determinada operação, te permite conhecer em profundidade o mercado, o modelo de negócio, o go-to-market, a estrutura de custos e despesas daquela determinada operação. Agora, quando você vai para uma posição regional, ela vai te permitir conhecer mais em profundidade sobre a região como um todo, ou seja, vários mercados,
aprender sobre culturas diferentes e, eventualmente, oportunidades e contextos de negócio de países específicos. E aqui a dica é que busquem essa diversidade de experiências no momento de construção das suas carreiras. A experiência internacional, ela pode ser utilizada como um mecanismo para expandir novas competências e habilidades. Vai te tirar da zona de conforto, você precisa aprender sobre a nova cultura, aprender sobre a nova realidade de negócio, aprender sobre as leis daquele país em questão, aprender sobre a estrutura organizacional de uma operação nova que você vai ser responsável. Tudo isso é importante. E no momento que você considera uma movimentação dessa perspectiva, seguramente vai aportar muito no processo de desenvolvimento a longo prazo. Eu acho que isso pode ser muito benéfico. Agora, vale refletir, o momento de carreira de cada pessoa precisa ser avaliado. Se faz sentido uma movimentação internacional, uma experiência internacional, a pergunta é o que faz mais sentido, porque existem muitas opções. Que tipo de mercado vai fazer mais sentido e alinhado com o plano de desenvolvimento daquela determinada pessoa do talento de finanças. Uma movimentação internacional, ela é muito rica e ela pode ser muito benéfica para o processo de desenvolvimento de qualquer profissional de finanças. Eu entendo que a relação entre a área financeira e as áreas de marketing e de vendas, elas precisam ser pautadas na transparência. Quando existe um nível de sinergia, colaboração e total transparência entre essas áreas, isso é muito benéfico para a organização. Agora, o que eu entendo que é fundamental é que exista uma agenda comum entre essas áreas. E a agenda comum precisa priorizar crescimento da empresa e geração de valor para os acionistas. E alta performance, ela tende a acontecer, ela só precisa ser sustentável no longo prazo. E para ela ser sustentável no longo prazo, o profissional de finanças, o líder de finanças, ele precisa ter um profundo conhecimento do business e estar na linha de frente do negócio. Quando isso é mapeado e executado muito bem, geralmente funciona. O principal que agora está em evidência e é uma realidade é a questão digital, né? A gente precisa de profissionais de finanças que busquem esse conhecimento da questão digital, de inteligência artificial e todas as iniciativas que podem transformar a nossa maneira de trabalhar. É algo que eu considero como básico, porque é a base de qualquer indústria, empresa ou de qualquer setor. É uma área de finanças forte tecnicamente, com um bom conhecimento técnico de contabilidade, com um bom conhecimento sobre gestão de riscos e compliance. Então, finanças e os profissionais de finanças precisam ter isso muito bem desenvolvido, porque essa é a base, eu acho que isso não vai mudar. A questão comportamental, eu entendo que se fala muito no CFO Pro-Business, né? Para mim, o que isso significa? No meu ponto de vista, é uma área de finanças focada na geração de valor. Se existe uma área de finanças focada na geração de valor, as coisas vão acontecer. Você vai ter um time de finanças com talento, com os skills, com as habilidades técnicas, estratégicas e de negócio para fazer os desafios corretos na organização, para a área de marketing, para a área de vendas ou para qualquer outra área. A frase de um escritor, que é o Sêneca, um escritor romano, não é porque as coisas são difíceis que não devemos ousar, é porque não ousamos que as coisas são difíceis.